Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje a gente vai fazer 3 técnicas diferentes que a gente vê nas redes sociais, que é o adesivo, o fantasma e o bordado. Então vamos lá para o vídeo. E a gente vai começar pelo efeito fantasma. Para fazer esse efeito, primeiro a gente tem que fazer como se ele fosse transparente. Então a gente tem que replicar o fundo. Vou fazer ali como se não tivesse um ursinho na frente. E para isso a gente precisa utilizar as mesmas cores que a gente utilizou. Então eu pintei ali a parede no mesmo tom, a parte de fora e ali a madeirinha que ele tá encostado. Eu utilizei um lápis ali para fazer um rascunho. Eu infelizmente esqueci de fazer o rascunho antes. Mas vocês viram que eu pintei também ali a parte da madeira que ele tá apoiado. Fui fazer ali o detalhe da parede, que são 2 linhas. Acabei apagando achando que ficaria muitas linhas ali, mas eu acabei que no final eu fiz mais uma linha. Até porque a gente tem que seguir ali o desenho mesmo. E para fazer esse efeito não pode faltar esse lápis de cor branco. Eu tô utilizando o lápis de cor da Super Soft da Faber-Castell. Ele é bem pigmentado e bem macio. Mas se você tiver um lápis de cor branco, pode ser que também dê certo. Eu digo pode ser porque, infelizmente, tem muitos lápis de cor que são poucos pigmentados, mas eu acho que qualquer lápis de cor também daria certo. Então a gente vai pintar o ursinho como se estivesse pintando normalmente. A gente passa também ali nas linhas de trás para suavizar, né? Óbvio, para destacar o nosso ursinho. Se você não tiver lápis de cor, você também pode fazer utilizando, por exemplo, uns tons mais claros na parte do urso. Ou seja, vocês viram ali o tom da parede do fundo, então você utilizaria um tom mais claro no ursinho. Mas eu não sei se o efeito ficaria o mesmo. Pode ser que dê certo, porque eu ainda não testei. Mas eu acho que como o lápis de cor tá todo esse charme, e esse efeito fica muito bom com esse lápis de cor. Porque a gente passa também ali nas linhas, né, como eu falei, nas linhas de trás e dá aquela suavizada. E olha só como é que tá ficando, eu tô achando muito fofo esse ursinho. Como essas técnicas que eu tô mostrando, elas são simples e fáceis de fazer, por isso eu tô ensinando 3 técnicas no mesmo vídeo. Olha só que fofura que tá ficando. Agora sim a gente vai vir com uma canetinha acrílica branca e vai apagar todas as linhas pretas. Eu tô utilizando essa canetinha Posca, ela é a ponta média, se eu não me engano. E ela, vocês estão percebendo que ela não tá ficando muito marcada. Então eu acabei passando várias vezes a caneta no mesmo lugar, porque essa canetinha aqui, ela já tava nas últimas. E também passei ali a Posca nos olhinhos e no focinho. E ficou assim, um efeito muito simples, mas que fica muito legal no desenho. Agora sim a gente vai pro efeito bordado. Para fazer esse efeito, a gente precisa colocar logo o tom de base, que é a cor que a gente vai seguir. Então, eu comecei utilizando esse tom. E para o chapeuzinho, esse tom de rosa. E para fazer o efeito, a gente vai precisar de canetas. Mas antes disso, a gente vai utilizar a régua e fazer todas as linhas. De início, eu comecei fazendo as linhas bem nos olhos ali do ursinho. Mas se eu deixasse daquela forma, poderia que os olhos sumissem, né? Porque a gente vai fazer outros processos que vocês vão ver. Então, acabei apagando e colocando ali as linhas em cima e embaixo dos olhos, deixando ali os olhinhos ali livre. E depois fui fazer ali a linha dos braços, porque as linhas dos braços, é claro, vai ser diferente ali do corpinho. E pro chapeuzinho é só fazer as linhas ali também. Eu não medi ali quanto ficaria a largura de cada linha, eu fui fazendo ali achando se estaria mais ou menos ali parecidas a largura. E agora a gente vai começar fazendo o efeito. Vou utilizar essas canetinhas, que são aquelas canetinhas coloridas da Bic. Eu escolhi esse tom que eu achei o mais próximo e já fui fazendo ali vários zigue-zague, como vocês estão vendo. Porque a gente vai tentar imitar ali várias linhas, né? Exatamente tentando imitar um bordado. Até porque o nome do efeito já diz. Então em cada divisória a gente vai fazendo ali vários zigue-zague. E eu tô utilizando essas canetinhas porque na época que eu gravei esse vídeo, as minhas canetinhas Fine Lines ainda não tinham chegado. Essas são aquelas canetinhas da ponta bem fininha que são bem pigmentadas. Então eu improvisei com essas canetinhas coloridas da Bic e eu acho que não ficou tão ruim e dá sim para fazer com essas canetinhas. Então se você não tem canetinhas Fine Lines e você tem essas canetinhas em casa,
Faça aí o teste e me conte se vocês gostaram do resultado. E para fazer ali o chapéu, utilizei também uma canetinha da Bic na cor rosa, fazendo todo o processo que nem a gente fez no ursinho. E agora, para dar mais efeito ali de bordado, a gente vai com um tom um pouco mais escuro ali na linha e fazendo vários zigue-zague bem menores. Nesse passo é como se fosse ali a junção para tentar dar um efeito de luz e sombra. Vocês estão vendo que o tom ficou bem mais escuro, mas eu acho que no final vocês vão gostar. Então tenham calma e eu quero que vocês comentem qual foi o efeito que vocês mais gostaram. É claro, no final do vídeo. Continuando, a gente vai fazer esses mini zigue-zagues em todas as linhas. E agora a gente vai utilizar a canetinha mais escura. Eu estou utilizando uma canetinha em gel, mas vocês vão ver que eu achei que não ficou tão escura assim a diferença. Então ainda fui atrás de umas canetinhas que eu tinha fine line, mas estavam falhando. Então eu fui caçando alguma que ficasse mais escuro e ficou bem mais escuro do que eu imaginei. E agora a gente vai para um dos passos finais, que é utilizar a canetinha em gel branca. E agora na canetinha a gente vai pintar novamente ali o meio. Eu gosto dessa canetinha, ela é da Cis, porque eu achei que ela ficou bem suave, porque depois ela clareia um pouco, né? Ela não é uma canetinha branca muito forte, então eu fui ali em todos os meios para tentar dar um efeito de luz, tentar dar um efeito de 3D na verdade. E depois que eu fiz isso, eu voltei novamente com um tom mais escuro e fui fazendo apenas algumas linhas em cima e embaixo, para tentar mesclar ali e tentar unir também. E agora sim, o processo final é fazer todo o bordado preto, a linha preta, que dá o contorno aí do nosso desenho. Para fingir mesmo que a gente utilizou ali uma linha de contorno preta, então a gente vai fazendo mini zigue-zague também em volta de todo o desenho. Eu tô utilizando uma canetinha da Ponta Brush, então tá me ajudando ali a fazer bem pequenininho. Então, para fazer esse efeito, você precisa de uma caneta da ponta fina, senão pode ficar um desenho muito grosseiro. Agora, para finalizar, a gente vai imitar algumas linhas ali saindo para fora, para mostrar ainda mais que são linhas. Eu refiz ali as linhas do rostinho também para dar um destaque maior. E esse foi o resultado. E agora sim a gente vai pro último, que é o mais fácil, que é o efeito sticker. Como você já viu no vídeo anterior ensinando a fazer esse cenário, eu já fiz ali o patinho e já delimitei a borda que vai ter o nosso adesivo. Então agora com a posca eu tô apagando ali todos o cenário que ficou ali na linha. E esse daqui, na minha opinião, é o mais fácil, porque basicamente é isso. A gente deixa uma borda ali em todo o desenho, faz esse contorno, depois é só apagar as linhas e pintar normalmente. E como eu falei, o vídeo do cenário já tá aqui no canal. É um vídeo que eu mostro várias técnicas e vários modos de como deixar o seu cenário mais rico. Então, voltando pro patinho, já fiz ali todo o desenho. Agora a gente vai fazer o contorno com a canetinha preta. E no final é só utilizar um marcador na cor cinza e contornar todo o nosso adesivo para dar esse efeito de como se fosse uma coisa colada por cima, que é a característica dos adesivos. Eu mostrei aí a cor, não é um tom de cinza muito escuro, tem que ser um cinza um pouco mais claro, como vocês estão vendo, para dar esse efeito de sombra. E agora é só colocar ali o efeito de luz, utilizando novamente a minha posca. Como é um adesivo, eu quis fazer um pouco assim, mais marcado, com sombra ali, para dar bem esse efeito de uma arte digital. Por mais que essa técnica seja mais simples, eu acho que ela tem o seu charme também. Coloquei o brush ali com um lápis de cor da Faber-Castell e coloquei 4 pontinhos ali na bochecha. E esse foi o resultado final. Comenta aqui qual foi a técnica, o efeito que vocês mais gostaram. A técnica do fantasma, do bordado ou do adesivo. Eu ainda não sei qual foi o meu favorito, mas eu acho que o do bordado, ele tem mais trabalho, então ele ficou muito legal. Os outros são mais simples e fáceis de fazer, mas também são muito fofos.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!